Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E hoje eu vou ler o Salmo de número 78. E diz assim o Salmo: Povo meu, escute a minha instrução, incline os ouvidos às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, coisas que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse, e também os filhos que haveriam de nascer. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos, e assim eles poriam a confiança em Deus. Não se esqueceriam dos seus feitos e obedeceriam seus mandamentos. Não seriam como seus antepassados, geração obstinada e rebelde, povo de coração inconstante, cujo espírito não se manteve fiel a Deus. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com sua lei. Esqueceram-se do que ele tinha feito, das maravilhas que lhes havia mostrado, dos milagres que lhes, diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoã, dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como uma parede. Ele os enviou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas do deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas da rocha, fez brotar regatos e fluir águas como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Conseguirá, porém, dar-nos também de comer? Poderá suprir de carne seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o trigo dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida até saciá-los. Enviou dos céus o vento leste e, pelo seu poder, fez avançar o vento sul e fez chover sobre eles carne feito pó, bando de aves como areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor das tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Contudo, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinha comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. Ele feriu de morte os mais fortes entre eles, atacando os jovens de Israel. A despeito de tudo isso, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Por isso Deus encerrou os dias deles como um sopro, os seus anos em repentino pavor. Sempre que os feria de morte, eles os buscavam. Com fervor, se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a sua boca adulavam e com a língua o enganavam. Mas o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi compassivo, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra desolada?
Repetidas vezes puseram Deus à prova. Irritaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito e as suas maravilhas na região de Zoã. Quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, para que eles não pudessem beber das suas águas, enquanto enviou enxames de moscas que os devoraram e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas e a produção da terra aos gafanhotos, quando destruiu as suas vinhas com o granizo e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo e o seu rebanho aos raios, quando os atingiu com sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com um exército de anjos destruidores. Abriu o caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou-os à peste. Mostrou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil nas tendas de Cã. Tirou, porém, o seu povo como ovelhas e o conduziu-os feito um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou as nações que se estavam, cujas terras distribuiu entre eles por herança. Deu as suas tendas às tribos de Israel, para que neles habitassem. Eles, porém, puseram à prova o Deus Altíssimo e se rebelaram contra ele. Não guardaram seus testemunhos, foram desleais e infiéis como seus antepassados, tão imprecisos como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os santuários locais, com os ídolos lhe provocaram ciúmes. Quando soube disso, Deus se enfureceu e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló e a tenda onde habitavam entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já não podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro se desperta do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou permanentemente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, ao qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra, e firmou para sempre. Escolheu seu servo Davi e os tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó, o seu povo e de Israel, e a sua herança. De coração íntegro, Davi os pastoreou, com mão habilidosa os conduziu. É um salmo que conta aqui um resumo, praticamente de tudo aquilo que Israel viveu, daquilo que Israel sofreu, mas o sofrimento e morte e povos que os escravizavam foi por conta das próprias escolhas de Israel, porque o povo de Israel era muito inclinado a qualquer problema, abandonar o Altíssimo e idolatrar outros ídolos feitos por mão de homens, a cair em casamentos que Deus não permitiu, Deus não permitiu o casamento com mulheres de outras origens, de outras nações. E a gente vê o tempo todo o povo de Israel fazendo isso, o tempo todo, se casando com mulheres que não eram da sua nação, se corrompendo com ídolos e crenças que não eram aquelas que Deus tinha ensinado. Eles reclamavam até da comida que Deus providenciava para eles, Eles queriam que Deus os ouvisse, que Deus os ajudasse, mas queriam eles escolherem o cardápio, eles escolherem, digamos assim, a sobremesa, a forma como eles iam sair do deserto. Eles queriam o controle. Por isso que Deus
os deixou à sua própria crença, às suas próprias limitações, e por um tempo, até que alguns se arrependessem, ele ia lá e livrava o povo novamente. E rejeitou, aqui diz que ele rejeitou as tendas de José, não escolheu a tenda de Efraim, e se agradou de Judá. E escolheu Davi para pastorear o povo de Jacó. Que nós possamos, eu e você, ter um coração como o de Davi. Um coração que seja preocupado com o próximo. Que ao invés de atacar, de ofender, de maldizer, de criticar, às vezes, apresentá-los diante de Deus, porque Deus está vendo. Deus está trabalhando na vida de todos os seus filhos. Não é só na minha vida, na sua vida, de todos. Porque todos somos filhos de um mesmo Pai. Todos somos parte de um mesmo rebanho. Deus está vendo tudo e Ele sonda o nosso coração. É importante que você coloque a pessoa que às vezes você está vendo que está com um comportamento que não condiz com a palavra, ela está falando, criticando demais. Às vezes não convém, em alguns momentos, você confrontá-la. E se for para confrontá-la, seja somente depois de ter orado muito por ela. Porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina. É Ele que nos dirige, Ele é o único que pode tocar o nosso coração para fazer as mudanças que nós queremos. Jamais Deus vai fazer uma mudança no meu coração que eu não estou disposta a fazer. Se eu não dispor meu coração para a mudança, eu não vou. Ele não vai mudar, Ele não vai me forçar, Ele não vai invadir meu coração e vai fazer, muda agora. Não vai. Isso depende da disposição do coração de cada pessoa. Às vezes você tem um coração mais disposto, mais sensível à voz do Espírito Santo e você tem essa vontade de mudança. Então você muda. O Espírito Santo consegue te acessar e te transformar e te levar em lugares mais altos. Ou você é aquela pessoa que acha que você está mudado, que você está sofrendo todas as mudanças celestiais, espirituais, e na verdade você se encontra no mesmo lugar criticando o seu irmão naquilo que você mesmo peca, como diz lá no livro de Atos, se eu não estou enganado, eu li que, não foi de Atos não, foi no Novo Testamento, eu não vou lembrar o endereço agora, mas diz assim, você está preocupado em tirar o argueiro, né, a trave do olho do seu irmão, perdão, você está preocupado em tirar o cisco do olho do seu irmão e não tirar a trave do seu olho, o argueiro do seu olho. Você está mais preocupado com o cisquinho que está no olho do outro e não está vendo o tamanho da trave que está no seu. Então, a mudança que a gente quer no outro, às vezes, começa em nós. Orarmos e intercedermos. Às vezes, as igrejas, nós nos esquecemos dessa palavra intercessão. E, às vezes, tudo que a outra pessoa precisa é de uma cobertura de oração, uma cobertura de intercessão sobre a vida dela. Já falei sobre a intercessão de Abraão, sobre a vida de Ló, como aquilo foi poderoso para salvá-lo da destruição, da morte. Duas vezes até. Então que nós sejamos como Abraão, intercessores daqueles que são mais fracos e daqueles que são mais fortes, porque não é porque a pessoa está ali mais forte que ela não está sofrendo um ataque, que ela não está sofrendo crítica, que ela não está sofrendo oposição, tanto de homens quanto a oposição espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Tem que orar por todos, do mais forte ao mais fraco. E tudo que às vezes aquela pessoa precisa e que aquele ambiente precisa para mudança é simplesmente que o seu coração seja um coração de intercessor e que você tenha um compromisso diário de oração por essa pessoa, por essa situação, por esse lugar que você está, no seu trabalho, na escola, na sua igreja, na sua casa, com você mesmo. É tudo o que nós precisamos. E lembrar, como nesse texto de Salmos que nós lemos, de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Quantas vezes Ele nos livrou, nos agraciou e fez tudo por nós. E esse Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai continuar do seu lado, Ele vai continuar te abençoando. Que você tenha esse espírito de oração derramado sobre a sua vida hoje
e que o Espírito Santo fale fortemente ao seu coração e te faça um intercessor. Amém? Glória a Deus, e que você coloque aqui nos comentários algo mais que você queira acrescentar para a edificação da gente e de todos que vão ver esse vídeo. E fique com Deus, até a próxima.